alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que nós elaboramos, e aí os irmãos terão o itinerário do nosso pensamento. Nós não repetimos aqui o texto da revista. A nossa proposta é dar subsídios complementares aos nossos amados irmãos. Os irmãos já leram a revista, leram um livro de apoio, viram a videoaula do comentarista do trimestre, e nós então estamos aqui trazendo uma outra abordagem do mesmo assunto para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos. Nós também publicamos textos de aula, slides e videoaulas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, tanto da faixa dos adultos quanto da faixa dos adolescentes. Os irmãos terão, então, um momento para a meditação da palavra e angariar maiores informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo, com participação interativa, ampla, geral e irrestrita, do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical do Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão é nosso convidado a estar presencialmente também. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza na sede do nosso ministério, na Rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação para a Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos estudando os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, focados neste tema, a igreja em Jerusalém, este modelo bíblico de igreja local que o Senhor nos deixou nas Escrituras Sagradas. E ainda no primeiro bloco do trimestre, que é comentado pelo pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, neste primeiro bloco, onde estamos estudando as características da igreja em Jerusalém, iremos hoje estudar a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós já vimos que a igreja em Jerusalém nasceu no Pentecostes, é uma igreja pentecostal que reconheceu a necessidade do batismo com o Espírito Santo para poder realizar a sua tarefa, pois esta foi a determinação do Senhor Jesus. Na aula passada, nós vimos que é uma igreja que tem um modelo a ser seguido, uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E hoje nós vamos ver que é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é a característica de quem cumpre os compromissos assumidos.
aquele que cumpre as obrigações que lhe foi dada. Fiel é aquele que é leal, é aquele que não foge ao contratado, ao pactuado, ao prometido. Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. Né? Nós vemos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Também está escrito lá em 1 Coríntios 10 e 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Em 1 Tessalonicenses 5 e 24, está escrito, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Em 2 Tessalonicenses 3 e 3, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E o escritor aos Hebreus assim registra em Hebreus 10 e 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, a Bíblia nos mostra que Deus é fiel, porque ele cumpre com o que ele promete, porque ele nos guarda do maligno e nos conforta, porque assim prometeu, porque ele não nos deixa tentar acima daquilo que podemos suportar e porque ele nos coloca na comunhão com o Senhor, com Jesus. Então, Deus é fiel. E a igreja, que é o corpo de Cristo, que é Deus, também tem de ser fiel. Aliás, é uma exigência que o próprio Jesus faz à igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, que é uma igreja que Jesus não censurou, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo de número 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus nos manda que sejamos fiéis até a morte. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele assim afirma em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus é sempre fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Mas a nossa lição diz que a igreja é fiel à pregação do evangelho. Porque a pregação do evangelho foi uma obrigação que foi dada à igreja. A obrigação de pregar o evangelho. O evangelho foi uma obrigação que foi imposta à igreja. O apóstolo Paulo, ele fala disso. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Essa foi a grande comissão. O que é uma comissão?
Comissão é uma tarefa que é dada por alguém para que outrem a faça. É uma ordem que deve ser realizada. O comitente determina uma tarefa que deve ser cumprida pelo comissário. Isso que é uma comissão. É uma determinação de realização de algo feita por alguém para outrem. E foi isso que Jesus fez. Jesus mandou pregar o evangelho. É a chamada grande comissão. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lucas também fala da grande comissão. E nós iremos nos deter aqui um pouco em Lucas, porque o livro de Lucas foi escrito por Lucas, assim como o livro de Atos. E ele mesmo diz que o livro de Atos é o segundo volume do Evangelho segundo Lucas. E como está a grande comissão em Lucas, capítulo 24, versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A grande comissão aqui em Lucas é, em nome de Jesus, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui nós vemos que a igreja em Jerusalém recebeu uma incumbência de Jesus. Lhe foi imposta uma obrigação de ser a igreja que começasse a pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Então, a igreja em Jerusalém tinha que pregar o evangelho. Mas, para pregar o evangelho, Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E é isso que nós vemos no segundo volume da obra de Lucas. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, eles deveriam pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus, mas deveriam começar pregando em Jerusalém, mas deveriam esperar o revestimento do poder do alto. Deveriam esperar receber a virtude do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo e, logo em seguida, sendo fiéis à grande comissão, Pedro pregou o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Eles foram batizados com o Espírito Santo para quê? Para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus.
É para isso que nós somos batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo tem um objetivo: é nos fazer testemunhar do Evangelho. É o que está no item 8 do Cremos da nossa declaração de fé. Né? Nesta segunda edição, o item 8 diz assim: cremos na experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar em outras línguas, que nos é dado por Jesus Cristo, conforme a sua vontade, para testemunhar do Evangelho. E para aqui o item 8, a segunda parte fala dos dons espirituais, que não é o nosso assunto de hoje. Como diz o escritor o escritor Gutierrez Siqueira, o batismo com o Espírito Santo é como se fosse um sacramento, quer dizer, um sinal da graça de Deus para a evangelização. Foi um sinal que Jesus deu para a igreja para que ela pregasse o evangelho. Então, a pregação do evangelho, ela não deve ser com sublimidade de palavras, nem com palavras persuasivas de sabedoria humana. A pregação do evangelho não é um exercício de retórica. Não é uma performance teatral. Não é uma boa oratória. Não é uma utilização de técnicas como a neurolinguística ou a hipnose. Não. A pregação do evangelho é a pregação do arrependimento e remissão dos pecados em nome de Jesus, mediante o revestimento de poder do alto. É ser cheio do Espírito Santo para pregar o evangelho. Foi assim com Jesus. Jesus também veio pregar o evangelho. E para pregar o evangelho, ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo? No seu batismo, por João Batista. O Espírito Santo pousou sobre ele na forma corpórea de pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo. É o próprio Lucas que nos diz. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, porque ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Lá ele foi cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, ele agora passou a ser dirigido pelo Espírito Santo. É levado ao deserto para ser tentado e depois, capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O que ele fazia na Galileia, nós lemos no próprio livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ele foi enviado para pregar o evangelho do reino de Deus e por isso ele foi cheio do Espírito Santo. Se isto aconteceu com Jesus, que não tinha pecado, que dirá com seus discípulos, que eram pecadores. Eles, para pregarem o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus, também deveriam ser cheios do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo tem como propósito
fazermos testemunhar do Evangelho, fazermos pregar o Evangelho como demonstração do Espírito e do poder, e não como palavras persuasivas de sabedoria humana. Então, a igreja de Jerusalém tinha uma incumbência dada por Jesus. Eles deveriam, assim que revestidos de poder, pregar o Evangelho. E foi exatamente o que Pedro fez. Começaram a falar em línguas estranhas, uma multidão foi atraída por aquele barulho que havia no cenáculo, e o texto diz, capítulo 2, versículo 6 de Atos, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, eles falavam em línguas estranhas, eles não entendiam o que estavam falando, eram línguas estranhas, e a multidão, cada um ouvia na sua própria língua, eles glorificarem a Deus, eles falarem das grandezas de Deus. E isso era um milagre, né? A diversidade das línguas era usada da forma contrária do que havia ocorrido na Torre de Babel. Lá na Torre de Babel, todos estavam em rebeldia contra Deus, e Deus confundiu as línguas, e um não entendeu mais o outro. E por causa disso, eles se separaram em várias nações. O intento de rebeldia contra Deus foi desfeito, mas eles também desfizeram a sua convivência. Agora aqui, a diversidade de línguas os uniu, porque eles ouviam os discípulos falarem das grandezas de Deus. Então, a igreja louvava a Deus, a igreja engrandecia a Deus. E agora, todas as nações ali representadas ouviam falar das grandezas de Deus. Deus se apresentava às nações que eram unidas pela ação do Espírito Santo. E aí, então, alguns, porque sempre há uma oposição, quando Deus permite que haja essa oposição, como nós lemos aqui, a fidelidade de Deus não permite que a tentação, que a oposição do maligno, do mundo, do diabo, da carne, vá além das nossas forças. Mas ele permite para que desta oposição venha um bem maior. E então, alguns chegam e dizem, estão bêbados. E aproveitando-se desta zombaria, aproveitando-se desta ação maligna, Pedro se coloca em pé com os 11. E então levantou a sua voz e disse, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Ele se dirige aos judeus. Estávamos na festa de Pentecostes. Todos aqueles que ali estavam eram judeus de nascimento ou de religião, os chamados prosélitos, que eram gentios que haviam se convertido à religião judaica. E o texto diz que havia forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, está lá em Atos 2 e 10. E Pedro, então, aproveita aquela zombaria para começar a pregar o evangelho. A igreja em Jerusalém nunca deixou de pregar o evangelho.
no dia em que foi revestida de poder para pregar o evangelho, já pregou o evangelho. Aqui que nós vemos a fidelidade. Na primeira oportunidade, ele já pregou o evangelho. Assim devemos ser nós. A igreja local, ela também foi chamada para pregar o evangelho. Porque a grande comissão é para todos os tempos da igreja na terra. A igreja foi colocada na terra para pregar o evangelho. A missão da igreja é pregar o evangelho, aproveitar todas as oportunidades para pregar o evangelho. É por isso que Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz que nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Esse tempo e fora de tempo é aproveitar todas as oportunidades. Então, sempre que houver uma oportunidade, um tempo oportuno, eu devo pregar a palavra. Pedro aproveitou a zombaria para pregar a palavra. E ele levanta a voz, mas os 11 estavam com ele. E ele diz, olha, estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Sendo esta a terceira hora do dia. Eram 9 horas da manhã. Como que alguém poderia estar embriagado às 9 horas da manhã? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aqui nós já vemos a ação do Espírito Santo na vida de Joel, na vida de Pedro. Fez lembrar o que estava escrito no livro do profeta Joel. Fez aplicar o acontecimento do Pentecostes à profecia de Joel. Evidentemente, Pedro conhecia essa profecia, mas agora ele foi lembrado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. A igreja local, ela deve aproveitar todas as ocasiões para pregar o Evangelho. E ele prega o Evangelho com base nas Escrituras. Era isso que Jesus havia mandado fazer. Olha lá, em Lucas 24, o texto que nós lemos, o texto diz assim, versículo 42. Então, versículo 44, desculpe. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, aqui, Pedro recorre às Escrituras para pregar o Evangelho. Por quê? Porque as Escrituras são cristocêntricas. Lembra dos 3 Ks que nós falamos na aula passada a respeito os 3 Ks da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva? Christos, koinonia, querigma e koinonia. Christos, eu tenho que pregar a Cristo, pregar Jesus. Pregar o Evangelho é pregar Jesus. Pregar Jesus é pregar na Bíblia. Não inventar fábula, inventar historinha. Pregar a palavra de Deus. Pregar o que está escrito. Por isso que Paulo diz que não devemos ir além do que está escrito. Paulo diz que nós não podemos ir além do que está escrito. Eu tenho que pregar o que está escrito. Romanos, capítulo 1. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência. Não é Romanos, é 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo,
por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Paulo, ele mostra que ele tinha essa preocupação de não ir além do que estava escrito. E Pedro, ele é lembrado pelo Espírito Santo do que estava escrito no livro do profeta Joel. E aplica a profecia de Joel ao acontecimento do batismo no Espírito Santo. É o Espírito Santo que o fez lembrar das Escrituras. E Jesus já tinha dito aos discípulos que eles deveriam pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome dele, tendo o entendimento aberto para o que estava nas Escrituras. Jesus disse, olha, estava escrito nas Escrituras tudo o que aconteceu, e vocês têm que pregar o que está nas Escrituras. E aqui nós vemos que um dos lemas da Reforma Protestante é a fidelidade à pregação do Evangelho. Uma igreja local, ela tem que estar baseada no sola Escritura. Tem que pregar o que está escrito. Não pode ir além do que está escrito. É por isso que a igreja local em Jerusalém, nós podemos dizer que ela era uma igreja baseada nas Escrituras, no sola Escritura, não na tradição. Nós vamos ver até que a tradição cultural judaica atrapalhou a igreja em Jerusalém. Ao longo do trimestre nós vamos ver isso. Então a igreja não tem como base, como dizem os católicos romanos, a tradição, o magistério e as escrituras. Não. A igreja tem como base as escrituras. Sola escritura. Porque Jesus disse, são as escrituras que de mim testificam. Quando ele diz, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Essa palavra é a escritura. Os católicos costumam dizer, na palavra é a escritura, a tradição e o magistério. Não, senhor. São as escrituras que de mim testificam. Paulo diz, não ir além do que está escrito. São as escrituras. E as escrituras envolvem o Antigo e o Novo Testamento, porque Pedro reconhece as epístolas de Paulo como escrituras. Então não há como fugir disso. São as escrituras, sola escritura. Ser fiel à pregação do evangelho é pregar o que está escrito. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto muitas pregações que vão além do que está escrito, que trazem conjecturas, que trazem achismos, que trazem invencionices, que trazem teorias mirabolantes que não estão nas Escrituras. Fora as tradições, que é aquele famoso dom que eu chamo de dom de papagaio, que é um dom que está na igreja que não foi o Espírito Santo, nem Jesus quem colocou. É repetir o que alguém disse, sem conferir nas Escrituras. Sejamos crentes bereanos. Façamos como os judeus de Bereia. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Sejamos bereanos. Examinemos tudo que é pregado. A pregação fiel do Evangelho é a pregação nas Escrituras. Não ir além
do que está escrito. Pedro, ele citou o profeta Joel e disse que o que estava acontecendo ali era o que havia sido profetizado por Joel. E após citar o profeta Joel, ele diz assim no versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Citou as Escrituras para explicar o batismo com o Espírito Santo que aquela multidão estava presenciando. E logo em seguida falou de Jesus. Pregou a respeito de Jesus. Pregar o Evangelho é pregar a Jesus. Pregar o Evangelho é pregar a Jesus. É falar de Jesus. Não é falar de política. Não é falar da denominação. Não é falar do pastor ou do líder da denominação. Não é falar de dinheiro. Não é falar de cura, de milagre. É falar de Jesus. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Jesus! Assim era a igreja de Jerusalém. Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A igreja em Jerusalém pregava Jesus. Os próprios inimigos do evangelho admitiam que a pregação da igreja de Jerusalém era a pregação de Jesus. Olha o que nós lemos em Atos, capítulo 5, versículo 28. Veja o que o Sinédrio disse para os apóstolos. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Que homem é esse? Jesus. Os próprios membros do Sinédrio diziam que os apóstolos pregavam Jesus. E foi a ordem que Jesus deu. Voltamos lá em Lucas 24. E em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Esse era o assunto. Essa era a pregação da igreja em Jerusalém. Filipe, que era diácono da igreja em Jerusalém, quando ele foi pregar em Samaria, como é que ele pregou? Atos 8:5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Qual era a pregação de Filipe? Cristo, Jesus. Paulo. O que Paulo pregava? Ainda em Damasco, novo convertido. Atos 9:20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. A fidelidade à pregação do Evangelho é
pregar Jesus. Jesus. O que Pedro pregou na casa de Cornélio? O que Pedro pregou na casa de Cornélio? 10:38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. O que os crentes da igreja de Jerusalém, nascidos em Chipre e em Cirene, pregaram em Antioquia? A primeira pregação aos gentios, feito pelos discípulos e não por Pedro, lá em Antioquia. 11:20 de Atos. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Eles falavam de Jesus. Era esse o tema. As próprias autoridades romanas sabiam que o tema do evangelho, o que os crentes pregavam, era Jesus. Olha o que diz aqui o governador Félix. Aliás, o governador Festo, ele fala, aliás, Festo ou Félix? Acho que foi Félix mesmo. Olha o que Félix, vamos confirmar aqui, se foi Félix ou Festo. Foi Festo. Festo diz lá, o governador da Judéia, Festo, lá em Atos 25:19. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava viver. Então, o próprio governador Festo, conversando com o rei Agripa, Herodes Agripa II, ele diz assim, olha, esse Paulo prega a respeito de um Jesus defunto que Paulo diz que afirma, que Paulo diz que vive. A pregação de Paulo era sobre Jesus. Então, irmãos, a fidelidade à pregação do evangelho exige que nós preguemos a Jesus. Preguemos a Escritura e preguemos Jesus. E aqui nós temos outros dos lemas da Reforma Protestante. O primeiro foi sola Scriptura. Agora é solus Christus. Só Cristo. Nós temos que pregar Cristo. Não temos que pregar Maria, não temos que pregar santos. Nós temos que pregar Cristo. Essa é a pregação fiel do Evangelho. Sola Escritura, solus Christus. Mas vamos prosseguir. Pedro, ao falar que Jesus havia ressuscitado, ele vai às Escrituras. Ele agora vai aos Salmos. Ele diz assim, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para o que eu não seja comovido. Então ele cita uma passagem que até Jesus indagou os escribas e fariseus e nenhum deles havia dado resposta. Ele dizia, como que Jesus, o Cristo é o filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor? E isso ninguém pôde explicar para Jesus. Mas agora o Espírito Santo revelava para Pedro o significado. É que Jesus, sendo filho de Davi, ele é Deus e o Salvador. Que o Messias é Deus e homem. Deus que se fez homem. E então Pedro prega o Evangelho. E aqui nós vemos que a pregação do Evangelho considera a dupla natureza de Jesus. É o Deus que se fez homem e que habitou entre nós e que morreu
morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. Então não há como pregar um verdadeiro evangelho se não se considerar que Jesus é Deus que se fez homem e é o Deus feito homem. Quem nega a divindade ou a humanidade de Jesus não prega o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, o evangelho fiel, a pregação fiel do evangelho, diz que Jesus é Deus que se fez homem. É por isso que o evangelho, segundo o Espiritismo, é um falso evangelho. É um falso evangelho. Porque negam a divindade e a humanidade de Jesus. Mais uma vez é citada a Escritura, é aplicada a Escritura para Cristo. E aqui, irmãos, nós precisamos ver que a pregação da Escritura é na sua cristocentricidade. Oh, que palavra difícil, né? Eu tenho sempre que pregar as Escrituras mostrando Jesus nelas. O que nós temos visto hoje é que existem devaneios na pregação. Até usam a Bíblia, mas tiram Jesus do texto. Aplicam as Escrituras equivocadamente. Essas pregações de prosperidade que nós temos por aí não falam de Jesus. Nem podem falar. Porque se forem falar de Jesus, não tem como dizer que a pessoa vai ficar rica, que quem é cristão enriquece, que o ideal é servir a Deus para ser rico, porque Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então tem que tirar Jesus da jogada mesmo. Não pode falar de Jesus. Então se fala das riquezas de Salomão, se fala das riquezas de Abraão, se usam textos do Antigo Testamento. É errado pregar no Antigo Testamento? Não. Desde que você traga as Escrituras para Cristo. Porque tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos falam de Jesus. Como ensinava o saudoso pastor Antônio Gilberto, Jesus é o assunto da Bíblia. O assunto da Bíblia é Jesus. Então, se você prega a Bíblia, você tem que falar de Jesus. Não tem como. São elas, as Escrituras, que de mim testificam. Mas hoje muitas pessoas se perdem em especulações teológicas, se perdem em distorções para seus objetivos, muitas das vezes financeiros, gananciosos, e por isso tiram Jesus das Escrituras. Falam da história, falam dos costumes, falam da cultura, falam da filosofia, mas não falam de Jesus. Usam textos bíblicos, mas com outros propósitos. A fidelidade da pregação do Evangelho é aplicar os textos a Jesus, porque nós temos que pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Foi o que fez Pedro aqui, nesta pregação do dia de Pentecostes. Ele fala que Jesus ressuscitou e mostra que a ressurreição já tinha sido profetizada por Davi. E depois que ele mostra que a ressurreição de Jesus já tinha sido profetizada por Davi, ele diz assim no versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É Jesus quem salva. Só existe salvação em Jesus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos senão Jesus. É solos Cristo. É sola Escritura. Isso é ser fiel à pregação do Evangelho. Nós temos pregado o Evangelho assim? Nossa igreja local tem ouvido
mensagens cristocêntricas baseadas nas Escrituras, aplicações de textos bíblicos a Cristo. Esta palavra de um homem cheio do Espírito Santo atingiu os corações. Porque quando nós pregamos a Cristo, quando nós pregamos as Escrituras, quando nós pregamos o Evangelho genuíno, autêntico e verdadeiro, a Bíblia diz que o Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ouvindo eles isto, Atos 2:37, compungiram-se em seu coração. Pedro estava cheio do Espírito Santo, era dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lhe fez lembrar o livro de Joel. Ele pregou a Cristo. O Espírito Santo lhe fez lembrar do Salmo. Ele pregou a Cristo e o Espírito Santo começou a convencer os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus disse, convencer do pecado porque eles não criam em Jesus. Convencer da justiça porque ele não estaria mais entre eles. Eles precisavam crer que Jesus é o justo, é o Salvador. E só poderiam crer pelas Escrituras ou pela demonstração do poder de Deus. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eles tinham que sentir que estavam destinados à morte eterna, que precisavam de salvação. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles foram tocados pela palavra. E o que disse Pedro? Arrependei-vos. Pregar o evangelho é pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, Pedro diz que Jesus salva e que Jesus batiza no Espírito Santo. Aquilo que nós recebemos também vocês podem receber. Veja que eles ainda não tinham nem crido em Jesus e Pedro já estava falando do batismo no Espírito Santo. Era uma igreja pentecostal, como acontecia antigamente nas Assembleias de Deus. Quando alguém cria em Jesus, logo as pessoas chegavam e diziam: olha, você tem que vir para o culto de vigília, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Eu conheço um irmão, pastor, amigo nosso, que aceitou a Jesus com 14 anos de idade, no domingo. E já falaram para ele, na sexta-feira tinha vigília na casa de uma irmã, para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. E que depois da vigília tinha um chá. E um chá com bolacha. Um adolescente de 14 anos foi lá, por causa da bolacha e do chá, no final da culto de vigília. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Menos de uma semana de crente, já era batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque toda a igreja estimulava, incentivava os novos convertidos a buscarem o batismo com o Espírito Santo. E hoje em dia, o número de batizados com o Espírito Santo, pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, o pioneiro das aulas de EBD na internet, sempre costuma dizer que hoje bem menos da metade dos crentes que se dizem pentecostais são batizados com o Espírito Santo. Como é que podemos dizer que somos pentecostais se damos tão pouco valor ao revestimento de poder? Mas Pedro, no dia de Pentecostes,
já pregou. Se arrependam dos seus pecados, Jesus salva e Jesus batiza no Espírito Santo. Fiel à pregação do Evangelho. Fiel à pregação do Evangelho. Pregou sobre arrependimento de pecados. Pregou sobre salvação. Não pregou sobre dinheiro, sobre enriquecimento, sobre prosperidade material. Não pregou sobre saúde. Não pregou sobre milagre. Pregou sobre arrependimento de pecados. Jesus salva. Jesus batiza no Espírito Santo. E quando ele diz que as pessoas deveriam crer para perdão dos pecados, ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É mais um dos lemas da Reforma Protestante. Sola fide. Olha, solus Christus, sola Scriptura, sola fide. E mais, se você crer, os seus pecados serão perdoados. Então é só a graça, não é pelo seu merecimento, mas é pela graça de Deus. Mais um lema da Reforma. Solus Christus, sola Scriptura, sola fide, sola gratia. E dizem que a Reforma Protestante foi uma revolução. Não. A Reforma Protestante foi a restauração do Evangelho genuíno, autêntico e verdadeiro. O Evangelho pregado no dia do nascimento da igreja. Por Pedro. Dizem que Pedro foi papa? Não foi. Mas quem reconhece que é, tem que pregar o que Pedro pregou. E não o que inventaram depois. Mas prossigamos. Jesus salva. Jesus batiza no Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Eu tenho que sair do mundo, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que abandonar o pecado. Eu não posso mais compactuar e comungar com o pecado e com o mundo. Esta é a fidelidade à pregação do Evangelho. Como diz aquele hino, eu venho como estou, mas não fico como estava. Quem crê em Jesus muda de vida. O que diz o próprio Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E ainda ele diz assim, versículo 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se eu criei em Jesus, eu agora tenho uma vida nova. Eu agora
mudei. Eu agora me arrependi. Arrependei-vos, aqui é a palavra grega metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade, mudança de mente, mudança de maneira de viver. O verdadeiro evangelho exige a fidelidade à pregação do evangelho, exige denúncia do pecado e um chamado para mudança de vida, mudança de maneira de viver. Um evangelho em que a pessoa fica do mesmo jeito que estava antes, só agora aderindo a uma denominação religiosa, só agora passando a frequentar reuniões em lugares que muitas vezes hoje se parecem mais com ambientes mundanos do que com igrejas. Há lugares aí que estão pintados de preto. E não há diferença entre boates e prostíbulos e estes lugares. A aparência é a mesma. Com palcos em vez de púlpitos, onde há shows e não cultos. Não é este o evangelho que Pedro pregou. Salvai-vos desta geração perversa. Abandonamos a maneira de viver que, por tradição, recebemos dos nossos pais. Pedro pregou isto. E quem recebeu de bom grado a palavra foi batizado nas águas e se tornou membro. Nós já falamos disso na lição passada, sobre a membresia, que é distinta daqueles que congregam. A igreja é um grupo à parte, como dizia o saudoso pastor Eugênio de Jesus. Estamos no meio, porém à parte. Como é? É esse o evangelho que nós temos pregado em nossas igrejas locais? A igreja em Jerusalém era fiel à palavra do Senhor. Tinha que pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Solos Christus, sola Escritura, sola fide, sola graça. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo. Mas esta fidelidade à pregação do Evangelho, nós vemos complementada no segundo sermão que Pedro pregou e que está registrado nas Escrituras. É o sermão que Pedro pregou depois da cura do coxo da porta formosa do templo. Ali, no capítulo 3 do livro de Atos, o texto diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Aqui é interessante, algumas coisas que nós percebemos aqui eu coloquei aqui, eu achei interessante. Primeiro, que Pedro e João não faltavam aos cultos. Eles estavam indo para o culto. Subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Eles não faltavam cultos, eles eram assíduos aos cultos. E eram da liderança da igreja. Segunda coisa interessante, eles não chegavam atrasados ao culto. Porque eles estavam chegando à hora da oração, que era a hora do culto. Eles não atrasavam, chegavam atrasados ao culto. Eu tenho muita preocupação nos dias de hoje. As pessoas não perdem o horário para entrar no serviço. Até porque tem o ponto, né? Ponto eletrônico.
Se você chegar atrasado, você perde o dia. Mas para o culto, para Jesus, chega a hora que eu quiser. Saudoso pastor Walter Marques de Mello, que nos acompanhava nas nossas idas às igrejas e no estudo dos professores, pastor Walter sempre dizia que as igrejas parecem turnos de fábrica. Você sabe que na fábrica você tem o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno, né? Nas igrejas está assim. Já mudaram os horários do culto para facilitar para os crentes. E os crentes continuam chegando no primeiro turno, no segundo turno, no terceiro turno, quarto turno. Chegam a hora que querem. Pedro e João chegavam na hora no culto. Também eles tinham comunhão. Vejam que eles subiam juntos ao templo. Eles tinham comunhão. Eles iam ao templo juntos. O culto começava com oração. Não era com fofoca nem com converseiro. Hoje em dia, antes do começo do culto, os que chegam na hora, em vez de orar, ficam conversando ou reparando na vida dos outros, ou falando no WhatsApp ou no celular. Coisa feia. Isso não tinha na igreja em Jerusalém. Eles vinham para a hora da oração. Eles vinham orar. Outra coisa, eles vinham adorar a Deus. Eles não vinham para a igreja para receber bênçãos. Antes de chegarem ao alpendre de Salomão, passando pela porta formosa do templo, Pedro viu aquele coxo. E ele disse: olha para nós. Olha a comunhão aqui, não olha para mim, olha para nós. Era Pedro e João que estavam juntos. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles estavam indo para o culto, mas tinham Jesus. Há pessoas que vão para o culto para receber Jesus. Não é assim na igreja local de Jerusalém. Não deve ser assim na igreja. Nós temos que ir à igreja, ir ao templo, ir ao culto para adorar a Deus, para oferecer o nosso sacrifício, não para receber bênçãos. O que diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Mais uma vez aqui, voltando àquilo que nós estávamos dizendo antes, sobre a nova maneira de viver. Eu não tenho que ter a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pedro e João estavam indo para a oração, para adorar a Deus, para oferecer seu sacrifício a Deus. Tinham uma vida de santidade. E já descobriu Pedro qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus era curar aquele homem. Aquele homem não pediu para ser curado, nem sabia que seria curado. Ele pediu uma esmola. Ele achou que ia receber uma esmola, nem pediu. Porque Pedro que mandou, olha para nós. Ele pensou que ia receber uma esmola, mas Jesus queria curá-lo. E como ele sabia, Pedro, que Jesus queria curá-lo? Porque ele estava em íntima comunhão com o Senhor. Porque ele não se conformava com o mundo, ele já tinha tido a sua renovação do entendimento, e ele tinha aí, estava indo adorar a Deus, oferecer o sacrifício a Deus. E aí aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado. Porque o milagre é um chamariz para a pregação do evangelho.
eles tinham íntima comunhão com Deus, já tinham recebido os dons espirituais. Os dons espirituais é para a consolação, exortação e edificação da igreja, e para chamar as pessoas para Cristo. É por isso que eu não tenho que pregar a cura. Eu tenho de curar na direção do Espírito Santo para pregar que Jesus salva. Jesus, como a gente leu aqui em Mateus 9,35, Jesus ensinava, pregava e curava. O Espírito Santo tocou em Pedro. Cura esse homem. Eram os dons de curar. Quem tem os dons de curar, cura, mesmo que a pessoa não queira, mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que a pessoa não creia. Mas é o Espírito Santo que quer curar para ganhar almas. O objetivo da igreja é ganhar almas. É a salvação das almas. Jesus quer que todos os homens se salvem. E ele usa das curas, dos sinais, dos prodígios e das maravilhas para atrair as pessoas. Foi o que aconteceu. Quando Pedro curou aquele homem começou a saltar, começou a chamar a atenção de todos, entrou no templo. Quantos anos? O texto diz que fazia 40 anos que aquele homem estava ali, ele não podia entrar no templo pelo seu defeito, mas ele agora entra no templo e começa a glorificar a Deus e a saltar. E as pessoas que conheciam aquele homem, que ficava ali naquela porta formosa do templo, começam a perguntar o que aconteceu, e as pessoas dizem: olha, aqueles homens curaram o homem. E elas foram ao encontro de Pedro. E é aí, irmãos, que nós vemos a fidelidade na pregação do Evangelho. Olha o que Pedro diz. Ele aproveita a oportunidade. Assim como ele aproveitou no dia de Pentecostes, ele aproveita agora. Capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aqui nós temos a complementação da primeira pregação. Jesus salva! Jesus cura! Jesus salva e Jesus cura. Na primeira pregação, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo. Agora aqui, Jesus cura. Lá o que chamou a atenção do povo foi o batismo com o Espírito Santo dos discípulos. Aqui o que chamou a atenção do povo foi a cura do coxo. A cura é um chamariz para a pregação de Jesus. E pregação de que Jesus salva. Qual foi o problema da chamada segunda onda pentecostal? Esse é um movimento que surgiu a partir da década de 50, 60. É que estas igrejas que surgiram nesta época inverteram a ordem. Começaram a pregar a cura divina, desprezando que Jesus salva. Focaram na cura. E esqueceram que a cura e o milagre
eram um chamariz para a pregação da salvação. Temos que dizer que Jesus cura. Temos que ter a mesma vida devocional que tinham Pedro e João para recebermos os dons espirituais e para fazermos sinais, prodígios e maravilhas. Mas quando os sinais, prodígios e maravilhas vierem, nós devemos pregar que Jesus salva. E dar a glória a Jesus e não a ele. O que nós vimos é que essa segunda onda pentecostal acabou gerando uma certa idolatria de alguns servos de Deus, acabou gerando uma ênfase na cura e no milagre e um desprezo da palavra, um desprezo da salvação, e nós tivemos o surgimento de movimentos que, com a morte dos seus líderes, praticamente desapareceu ou perdeu muito da sua força. Por quê? Porque os líderes não souberam fazer como Pedro, transferir toda a glória a Jesus. Só lhe deu glória. É o outro sola que faltava da reforma. Solus Christus, sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solo lhe deu glória. Só a Deus dar glória. Os 5 solas, os 5 lemas da reforma protestante representam a fidelidade da pregação do evangelho. Por isso a reforma protestante não é uma revolução, como dizem por aí, mas é a restauração, a retomada da autenticidade do evangelho. É por isso que nós somos chamados de evangélicos, porque nós recuperamos a autenticidade e a simplicidade do evangelho. É pela fé, não é pela penitência, não é pelas boas obras, não é pelo mérito, não, é pela fé, disse Pedro. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. E o que foi que Pedro pregou? Venham aqui que eu vou jogar o paletó e vocês vão ser curados. Comprem o carnê e vocês serão curados. Participem da fogueira santa e vocês serão curados. Não. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Jesus cura, mas eu tenho que pregar que Jesus salva. Eu tenho que pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Foi o que Pedro mais uma vez fez. E mais, ele vai além. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Jesus voltará. Ele prega que Jesus brevemente voltará. No sermão de Pentecostes, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo. No sermão depois da cura do coxo, da porta formosa do templo, Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, Jesus brevemente voltará. E ainda, como ele estava pregando para os judeus, ele ainda diz que a restauração de tudo, a restituição do reino a Israel, era coisa para o futuro. Não era coisa para eles se preocuparem agora. Agora eles tinham que se preocupar em
deixar de ser de Israel e passar a ser da igreja. E mais uma vez, Pedro recorre às Escrituras. Ele vai e fala de Moisés, da promessa do Messias feita por Moisés, lá no livro de Deuteronômio. Relaciona aquele profeta profetizado por Moisés. O profeta como Moisés é Jesus. E ele relaciona também Jesus às profecias desde Samuel. E a promessa dada a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Retoma as Escrituras e mostra a cristocentricidade das Escrituras. A igreja em Jerusalém era fiel à pregação do Evangelho. O Evangelho que diz que Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Esse é o Evangelho genuíno, que hoje nós chamamos o Evangelho quadrangular, o Evangelho pleno, o Evangelho completo. Era este Evangelho que era pregado pela igreja em Jerusalém. Era o Evangelho que dizia só as Escrituras, só Cristo, só a fé, só a graça, só a Deus da glória. O Evangelho dos 5 lemas da Reforma Protestante. A igreja local em Jerusalém era uma igreja protestante, uma igreja pentecostal. Este é o modelo bíblico da igreja em Jerusalém. Uma igreja que é fiel à pregação do Evangelho. Não é por outro motivo que o maior avivamento da história da igreja tem sido o avivamento pentecostal. E por estarmos fugindo deste modelo bíblico, é que este avivamento tem declinado entre nós. Voltemos às Escrituras. Amém.